Para a segunda rodada de perguntas. Fábio Weingarten, assessor de Bolsonaro, não descartou um eventual hackeamento do registro de vacina contra a Covid-19 do ex-presidente. Zé Eduardo, eu começo com você. É possível que o Planalto, que é de onde partiu a emissão do certificado fraudulento, tenha sido alvo de uma invasão hacker? Eu achei maravilhosa essa tese, Luciana, porque então eu imagino que o hacker também deve ter colocado aquelas mensagens do WhatsApp no Mauro Cid, né? Porque, ou seja, ele invadiu o sistema da presidência, ele invadiu o WhatsApp do Cid, invadiu dos outros e fizeram aquelas conversas. Francamente, de onde tiram isto? Que ideia, é insustentável. Eu acho que teses desse tipo só pioram a situação, né? Um hackeamento em que há mensagens comprovando a fraude. Para quê? Como? Por quê? Sinceramente, não preciso nem de muitas palavras para rebater isso. Muito bem. Caio, você talvez precise de mais palavras. É possível que o Planalto, que é de onde partiu a emissão do certificado fraudulento, tenha sido alvo de uma invasão hacker? Mas possível tudo é, né? A gente precisa, como bem sugeriu aí o debatedor, saber se isso é provável e principalmente se isso é plausível, né? Eu vou usar então as palavras do Dr. Fábio Weingarten, agora na condição de advogado, ex-presidente, porque parece que essa hipótese foi aventada com base em uma situação pretérita que efetivamente foi verificada. Ele diz o seguinte, aspas, o tema do potencial hackeamento do cartão de vacina do presidente é antigo. E ele cita um caso em 2021, né, de um certificado de vacina emitido aí em nome do ex-presidente, quando ele estava em Brasília e a vacinação supostamente teria acontecido em São Paulo, palavras do advogado, cujo principal compromisso, obviamente, é com o interesse do seu cliente. Mas o doutor ele reforça, né, que o ex-presidente não se vacinou contra a Covid-19 e que, aspas, nunca acessou, nunca soube senha, nunca manuseou o gov.br, né, a plataforma digital do governo brasileiro. E ele continua, o ex-presidente Bolsonaro jamais acessou qualquer informações no Conect SUS dele, né, e que também não teria conhecimento de possíveis outros acessos. É isso. Eu acho que é uma estratégia, enfim, previsível até da defesa, de colocar em dúvida, né, as questões relacionadas à acusação, à investigação. Isso daí é legítimo, é do jogo. Muito bem, Zé Eduardo, como é que você está vendo a estratégia da defesa, que até o Caio trouxe agora alguns elementos, até agora, até esse momento? Olha, uma coisa que eu aprendi no exercício da advocacia é que quando eu coloco em dúvida o óbvio, eu alimento a certeza no sentido oposto. É o que está sendo feito, é um absurdo. Quer dizer, como é que vai hackear as mensagens? Será que, aliás, Caio, será que foi o hacker também que deixou aqueles 35 mil dólares na casa do Cid? Aqueles 16 mil reais? Acho que o hacker entrou e por via virtual deixou aquele dinheiro lá, que era para comprometer ele, né? Francamente, isso é um absurdo. E que, o Bolsonaro nunca acessou. Ninguém disse que foi ele que acessou. É o seu ajudante de ordens que fez, junto com outros assessores, a lambança. Então, vamos ser sinceros, esta tese realmente, ao ser levantada, ela aumenta a credibilidade da afirmação de que é crível, como disse o ministro Alexandre de Moraes, que Jair Bolsonaro soubesse de tudo. É que o ministro Alexandre de Moraes foi muito além disso, né, doutor? Eu acho até que ele fez um certo juízo antecipado. Eu vou ler aqui exatamente o que, como ele respondeu, né, à manifestação do parecer da PGR que isentava o presidente da República de responsabilidade. Ele diz o seguinte: não se demonstra crível a afirmação da PGR de que o ajudante de obras teria arquitetado e capitaneado a ação criminosa sem o conhecimento e sem a anuência do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É fato notório que Mauro César Cid, investigado nesses autos, exerceu o cargo de ajudante de ordens do ex-presidente, executando as suas determinações pessoais. Não há qualquer indicação nos autos que conceda credibilidade à versão de que o ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pudesse ter comandado relevante operação criminosa destinada diretamente ao então mandatário e sua filha, sem, no mínimo, conhecimento e aquiescência daquele. Olha que pré-julgamento. Como que um magistrado pode se manifestar assim? Desculpa, ele já determina... Perdão, desculpa, doutor. Foi uma pausa dramática. Você parou. Como que ele pode determinar que o investigado tinha conhecimento e aquiescência?
com base simplesmente numa tese em que não existe prova. Por isso que no meu argumento inicial, o foco foi no ônus da prova. É preciso que se comprove que o presidente tinha conhecimento. E na ausência de provas, né, foi feita a tal Fishing Expedition. E só para deixar muito claro, independente de indúbio pro réu ou indúbio pro societate, a Fishing Expedition, a procura especulativa de provas, né, então a pesca probatória, ela é um abuso de poder que se dá justamente na fase de investigação. Então você tem uma autoridade, pode ser policial, pode ser judiciária, investida do poder de investigar ou auto-investida do poder de investigar, como é o caso do senhor Alexandre de Moraes, né, abusando desse poder e determinando toda uma sorte de buscas e apreensões sem lastro, né, no conjunto indiciatório, né, como foi colocado pela Procuradoria-Geral da República e, vamos dizer assim, contrariando o entendimento do Ministério Público. É isso que causa espécie. Agora sim, Caio. Eu diria o seguinte, que todos os juízes fazem exatamente como Alexandre de Moraes fez nesta etapa. Ninguém pode dizer que estão com um vício técnico ou pré-julgamento. Caio, ele diz, não é crível. O que quer dizer não é crível? Quer dizer, não é plausível. Ele não está afirmando que Jair Bolsonaro sabia, ele está dizendo que não é plausível, prima facie, num primeiro momento. É esta a ideia. Aliás, sempre que você vai dar medidas cautelares, você analisa aquilo que se fala da fumaça do bom direito, para verificar. E aí você fala, não é plausível, não é crível, não há credibilidade na suposição de que. Isto todos os magistrados fazem com sede cautelar. Se ele estaria errado e pré-julgando, se ele falasse assim, Jair Bolsonaro sabia a prova irrefutável, é indiscutível. Não, ele diz, não é crível, não é plausível. Essa é a primeira observação. Segunda observação, Caio, ônus da prova se coloca no processo e não há processo. Aqui há ainda inquérito e investigação. É evidente que o órgão acusador terá que provar o envolvimento de Jair Bolsonaro para que ele seja condenado. Aí sim, indúbio pro réu. Na dúvida, para o réu. Mas isso se dá no processo. Aqui nós estamos em inquérito, não estamos falando em ônus da prova. Você está querendo antecipar como se Jair Bolsonaro já estivesse para ser condenado. Não, isso é um inquérito, é uma investigação. E aí que espanta a posição do MPF, que não queria sequer investigar os fatos, como se fosse indiscutível que Jair Bolsonaro não sabia. Mil perdões à procuradora Lindora, que eu respeito muitíssimo, mas essa não é a posição que o Ministério Público toma diariamente nos processos. Não é. Por que nesse caso foi diferente? Acho que nesse caso andou muito mal o IMPF. E se eu fosse procurador da República, e infelizmente não sou, eu estaria muito irritado com uma decisão desse tipo na defesa da minha própria instituição. Caio. Doutor, só a título de curiosidade, você mencionou aqui a prisão preventiva e ontem no debate era sobre um tema análogo, a gente falou um pouquinho sobre isso. E, enfim, eu estava falando que, na verdade, todo esse debate é essencialmente sobre o fruto da árvore envenenada, né, que, na minha opinião, todo esse processo é eivado de ilegalidades, mas que, né, reconhecida a oficialidade, né, dos procedimentos, a gente tem que debater essa aberração jurídica como se ela fosse rígida e como se ela fosse legítima. Então, considerando isso, né, onde estão os pressupostos, por exemplo, da determinação de prisão preventiva dessas pessoas? Porque, bom, depois da alteração, né, nos requisitos de prisão preventiva, é fundamental que haja o pressuposto de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e aí o parágrafo 2º do artigo 312 fala que é necessário o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Qual a base jurídica, nesses termos, para decretar qual poderia ser, para decretar uma preventiva de uma pessoa que já está desinvestida de cargo público? Olha, Caio, que interessante vir você falar isso quando você defendeu a Lava Jato com todas as prisões preventivas de gente que não estava mais investida em cargo público. Que interessante. Eu acho que a lei, inclusive, é muito ampla. Eu sou garantista e até não concordo com o conceito de ordem pública, que é um conceito jurídico indeterminado que autoriza as medidas cautelares. Mas isto é cotidiano para todos. E se interpreta que se eventualmente a ordem pública está sendo atingida pela soltura da pessoa, você pode
determinar a prisão. Mormente, num caso como isso, existiria uma potencialidade das próprias provas serem apagadas. Então, não li a decisão do ministro Alexandre de Moraes nesse aspecto, mas acho que é com base nisto que ele deve ter se embasado, como, aliás, a Lava Jato se embasou o tempo inteiro, Caio. Quantas pessoas não investidas em cargos públicos tiveram a sua prisão preventiva dadas com base nesse mesmo dispositivo e você aplaudiu? Quantas? Quantas? Foi sempre assim na Lava Jato e com o pior, sem nenhum fundamento fático e contemporaneidade, zero. No entanto, isso foi feito para fazer com que as pessoas delatassem em situações absolutamente inaceitáveis, porque eu não posso prender alguém para tentar extorquir uma delação que a pessoa é forçada a dizer aquilo que o investigador deseja. Então, portanto, sinceramente, Caio, nesse caso o conceito de ordem pública me parece que foi utilizado corretamente. A mesma situação não aconteceu na Lava Jato, mas não dá para ter dois pesos e duas medidas, né?